Eu sou a Stephanie, professora de História. Você já me conhece, a gente tem conversado aqui pelos vídeos e eu espero que você esteja bem e com bastante energia para nossa conversa histórica de hoje. Então vamos comigo, se alonga aí, mexe o corpo, porque a gente tem que estar bem animado, porque o nosso assunto é muito legal. Bom, para começar, aquele recado básico. Tudo aquilo que eu for conversar com você aqui também está lá no seu livro didático de História, no volume 2. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre histórias. Tá, isso já é meio óbvio. Mas para começar, eu quero fazer uma pergunta para você ir pensando aí durante o vídeo. Você gosta de ouvir histórias? E você gosta de contar histórias? Histórias da sua família, histórias que aconteceram com você. Sabe quando a gente encontra um amigo e fala, nossa, quero te contar o que aconteceu na minha família? Bem, você gosta? Porque eu gosto bastante. E existe um nome histórico para isso. A gente está falando sobre história oral, ou seja, tudo aquilo que é transmitido pela boca. Histórias e até mesmo cantos, até mesmo histórias cantadas. Mas o que é transmitido pela fala? Você já imaginou? Além das histórias que a gente conta quando encontra nosso amigo, nossa amiga, são transmitidas também conhecimentos, culturas, tradições, enfim, que vão passando de geração em geração até chegar em você. Vamos prestar atenção nisso? Bom, gente, existem diferentes sociedades, no mundo que utilizam disso para passar a informação para frente, para passar o conhecimento para frente. Porque, principalmente, elas vêm de tradições de não utilizarem a escrita, não terem o costume de usar cadernos, livros, para transmitir, para deixar. Porque, por exemplo, às vezes a gente quer deixar alguma coisa para o futuro, a gente escreve no nosso caderno, no nosso diário. Existem culturas e tradições que não fazem isso, que responsabilizam alguém, geralmente uma pessoa mais velha, tá? Um ancião, como a gente fala, e essa pessoa fica responsável por ser o guardador das memórias. Mas como assim? Ele tem uma caixa, aí ele coloca as memórias ali dentro? Não, pessoal. Ele guarda tudo na cabeça dele, na memória. E com o passar do tempo, se reúne com as pessoas para ir contando histórias. Histórias do que aconteceu na vida deles, na vida do povo, da família, mais ou menos no mesmo estilo daquilo que os nossos avós nos contam de quando eles eram crianças, de como começou a nossa família. Eles também contam tradições, então receitas, contam como surgiu aquele povoado, o porquê que existem tais festas, às vezes nas famílias, nas sociedades. Suas crenças, aquilo que eles acreditam, a sua religião também pode ser transmitida através da fala e também as crenças de mitologias, de lenda. Por exemplo, as histórias da onde que o mundo surgiu, como que foi, o jeito de produzir, de fazer as coisas, um estilo de plantação, como fazer aquele tricô, sabe? Quando a gente senta com os nossos avós para conversar sobre isso. E também os modos de vida. Então tudo isso tá no mesmo baú da memória, geralmente dessas pessoas mais velhas que são responsáveis para contar as coisas. Mas, olha, não quer dizer que precisa ser velhinho para fazer essa história oral. Todos nós fazemos elas no nosso dia a dia mesmo. Porque a história vai sendo passada conforme a gente vai contando as coisas para as pessoas. Então isso também acontece com a gente. O que eu estou explicando para vocês aqui é que existem sociedades que só utilizam disso para guardar suas memórias. Vamos dar uma olhadinha em algumas dessas histórias? Bom, gente, uma história muito conhecida no mundo é a história da Guerra de Troia. Essa história, gente, aconteceu há muito tempo atrás, lá no lugar onde é a Grécia atualmente, mas antes de ser Grécia. Então você percebe que ela faz bastante tempo. E reza a lenda que foi um conflito entre os troianos e os gregos, as pessoas que viriam a se tornar os gregos, por causa de um rapto de uma princesa. Então os troianos vão lá, tiram a princesa lá da Grécia, levam para sua cidade e o marido dela, que era o rei da Grécia, fica extremamente bravo e decide atacar a cidade de Troia. Dizem que essa guerra dura mais ou menos uns 10 anos, então bastante tempo. E aí eles têm, sabe qual a ideia, gente? De mandar um presentinho para eles. Um presente que até hoje é chamado presente de grego. Eles têm uma ideia de montar um cavalo de madeira enorme e falar: vamos dar esse cavalo aí para eles. Eles vão colocar dentro da sua cidade, dentro da sua muralha e vão achar que é um presente. E aí os troianos aceitam esse presente. Mas quando eles aceitam, eles não imaginam o que vai acontecer, gente. Sabe o que tinha dentro daquele cavalo?
muitos, mas muitos soldados gregos. Soldados gregos que já estavam dentro da cidade, afinal, né, colocaram para dentro das muralhas o cavalo, e que acabam destruindo a cidade de Troia e resgatando a princesa. Mas sabe como que eu sei dessa história, gente? Porque assim, é uma história muito velha, não tinha como eu estar lá, nunca fui naquele local, naquele país, por causa da tradição oral. Essa história que eu contei pra vocês, ela foi passada de geração em geração na Grécia, certo? Antes mesmo de ser Grécia, como eu falei pra vocês, ou seja, há muito tempo atrás, foi sendo passada até que um dia um homem chamado Homero decidiu escrever no seu caderninho, certo? Não um caderno como a gente tem hoje, mas ele decidiu escrever aquilo que ele ouvia e começou a contar essas histórias das guerras, das aventuras, enfim. Também meio misturado com mitos de deuses gregos, uma pegada mais assim. Mas isso mostra pra gente que o jeito de transmitir histórias e de guardar histórias dessa forma, guardando na memória, é muito antigo. Mas vocês sabiam que os povos indígenas também têm essa tradição? Isso mesmo. Os povos indígenas, muitos deles têm até mesmo umas casas, né, dentro das suas tribos de conversação, ou seja, para se reunirem naquele local, sentarem e ouvirem a pessoa mais velha, geralmente o pajé ou o xamã, que são pessoas mais velhas da tribo e responsáveis por cuidar da tribo, liderar a tribo e passar o conhecimento à frente, para eles contarem histórias, contarem tradições, lembra que a gente falou? O jeito de produzir as coisas, enfim, é um momento muito importante para diferentes povos indígenas que utilizam disso para guardar as suas memórias. Além deles, a gente também pode perceber os griots. Que nome estranho, né? O que é isso? Os griots são também pessoas lá da África, do continente africano, e que surgiram em muitos reinos africanos para contarem histórias. Existem griots até hoje. Mas o jeito que eles contam história não é bem assim que nem eu tô falando para vocês, somente falado. Eles utilizam alguns instrumentos musicais, então eles contam e acabam cantando essa história para se tornar mais fácil até das pessoas decorarem. E o que eles contam, o que eles cantam para as pessoas? Eles cantam as tradições, eles cantam aquilo que já aconteceu, as histórias, as crenças de criação do mundo, as mitologias, enfim, contam muitas coisas para que essa tradição vá continuando por aí. Mas agora que a gente já conversou sobre isso e que vocês já entenderam o que são essas histórias orais, eu tenho um desafio para você. Que histórias de tradição oral você sabe? Vale tudo. Vale a história da sua família, vale a sua história, vale a história que você ouviu de algum colega, vale lendas que a gente conhece, mitos, enfim, vale tudo. O importante é você parar, refletir e pensar: poxa, que história oral faz parte da minha vida? Eu dei um exemplo pra vocês, contei aqui a história da Guerra de Troia, que eu ouço bastante tempo, né? Vocês vão ouvir ainda na escola, isso é bem comum. Mas, pensa aí. Depois de pensar, você vai escrever no seu caderno sobre essa história. E vai pensar, quem que me contou? Como que eu sei? Beleza, gente? É pra gente fazer esse exercício de perceber que a história oral faz parte do nosso dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Até!